Olá, sejam bem-vindos. Esse é o Justiça e Trabalho, um programa semanal com as principais notícias do Tribunal Regional do Trabalho do Rio Grande do Norte. Para tornar esse programa mais acessível para todos, eu vou me apresentar. Eu sou Heloísa Guimarães, jornalista e apresentadora, sou branca, tenho estatura mediana, olhos e cabelos castanhos e estou usando uma camiseta preta. O cenário do programa é azul e tem a logomarca JT, Justiça e Trabalho. Nessa edição você vai ver: TRT-RN formaliza a criação de brigada de incêndio para garantir segurança de magistrados, servidores e usuários da Justiça do Trabalho. TRT-RN encerra planejamento estratégico de 6 anos e já se prepara para o próximo ciclo. E ainda nessa edição tem uma entrevista com o Tenente Marco Túlio do Corpo de Bombeiros. Então fique aí que o Justiça e Trabalho já começou. O TRT-RN formalizou a criação da Brigada de Incêndio. A medida segue uma instrução técnica do Corpo de Bombeiros e tem como objetivo garantir a segurança de servidores, magistrados e todos que circulam pela Justiça do Trabalho. O que antes era apenas um projeto no papel, agora é realidade no Tribunal Regional do Trabalho. Ao todo, 119 brigadistas foram capacitados para atuar na Brigada de Incêndio. O propósito foi por instituir a Brigada de Incêndio de acordo com a Instrução Técnica número 17 do Corpo de Bombeiros, e o prédio, para adequação do AVCB, também precisava ter uma Brigada de Incêndio. Então, logo com a minha nomeação, foi dada essa prioridade para mim. A gente trabalhou bem junto e a segurança conseguiu o convênio com o Corpo de Bombeiros. O Corpo de Bombeiros fez a maior parte dos treinamentos. Então, a gente precisou fazer adequações do quórum da Brigada de Incêndio para atender a instrução técnica diversas vezes. Na prática, é apenas atuações primárias em prevenção e combate a incêndio e primeiros socorros. Esperamos não ter nenhuma dessas situações. Por quê? Porque se por acaso o sinistro se alastrar, se teve uma demora no atendimento, aí já não é mais a Brigada de Incêndio, aí já é o apoio especializado, seja do Corpo de Bombeiros, seja do atendimento médico e hospitalar. A brigada está distribuída em pavimentos. Cada andar tem responsáveis treinados para agir rapidamente em caso de emergência. A ideia é que até a chegada do Corpo de Bombeiros, os próprios servidores estejam preparados para os primeiros procedimentos, o que pode ser decisivo para evitar que um princípio de incêndio se torne uma ocorrência de grandes proporções. O avanço vai além do aspecto normativo, diz respeito a gente especializada em equipar, manusear extintores de incêndio, hidrantes, saber onde ficam as rotas de fuga, saber como fazer essa evacuação de forma correta. A gente tem um plano de emergência justamente para dar esse norte. Então foi um avanço grandíssimo. O Francisco, servidor do tribunal há 3 anos, fez questão de se voluntariar e agora é líder de brigada do 4º Pavimento. A brigada de incêndio é um instrumento institucional importante para a preservação do próprio tribunal, de segurança dos servidores, dos magistrados, estagiários e do público em geral. Eu estou no 4º andar e eu fui escolhido como líder de brigada. Eu respondo por esse segurança desse setor. Então, assim, a importância é a preservação de vidas, é a preservação do patrimônio público e ter percepção dos riscos que pode ocorrer de incêndio para não ocorra um prejuízo maior. Agora, a brigada passa a fazer parte da rotina do TRT, com atualizações periódicas e novos treinamentos. A expectativa é que a cultura de prevenção se fortaleça dentro da instituição. Por enquanto, a gente não tem uma percepção visual. A brigada, ela já está formalizada, ela já está instituída, agora ela precisa andar com as próprias pernas, ela precisa fazer reuniões ordinárias, mensais, de acordo com a instrução técnica, do jeito que ela preconiza, e aí sim toda a demais população vai conseguir visualizar melhor, espero eu.
Neste ano, o Tribunal Regional do Trabalho do Rio Grande do Norte encerra um ciclo de planejamento estratégico que durou 6 anos. O período de 2021 a 2026 foi marcado por metas cumpridas, modernização e novas políticas de governança. Agora, a instituição já trabalha na construção do próximo ciclo, que vai de 2027 a 2032. O planejamento estratégico do TRT segue diretrizes nacionais definidas pelo Conselho Nacional de Justiça e pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho. A cada 6 anos, a Corte estabelece prioridades, metas e indicadores para aprimorar a prestação jurisdicional. No final do ano passado, o CNJ definiu os macro desafios do Poder Judiciário para o próximo ciclo e este ano haverá um trabalho colaborativo do CNJ no nível do Poder Judiciário, do CSJT no nível da Justiça do Trabalho e no Tribunal de uma forma bem alinhada. Então nós vamos definir todas essas estruturas de visão de futuro, dos objetivos estratégicos, das metas para os próximos anos e também fazer uma avaliação de cenário, tanto cenário interno como cenário interno. Para isso temos ferramentas de gestão, de captação dessas percepções de todas as áreas. Será um trabalho bem rico e colaborativo, onde a gente vai poder atualizar essas percepções do TRT para desenvolver o trabalho no próximo ciclo. Ao longo do ciclo 2021-2026, o Tribunal avançou em diversas frentes. Investiu em sustentabilidade, inovação, segurança, fortaleceu o programa Jovem Aprendiz e criou ferramentas como o Tour Virtual, ampliando o acesso da sociedade à instituição. Nós podemos destacar alguns projetos muito interessantes. Um projeto bem recente é o de LGPD, que é de Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, onde tem um projeto em implantação, onde foi mapeado e definido toda a forma como o tribunal deve organizar os dados das pessoas, protegendo essas informações e disponibilizando para o proprietário da informação exclusivamente. E uma outra coisa também muito interessante é o projeto de energia fotovoltaica. O tribunal hoje, boa parte da energia que consome é autogerada a partir de placas de energia solar. Então, são todas atividades extra-rotina, para além do dia a dia, que são realizadas pelas pessoas que fazem tribunal, magistrados e servidores, com o suporte da unidade das áreas de governança e estratégia, em particular do setor de projetos e processos organizacionais e o setor de gestão estratégica, que elabora esses planos e acompanha os resultados obtidos, o desempenho alcançado pelo tribunal. O tribunal também promoveu mudanças internas importantes, apostou na linguagem simples, na governança das contratações e ampliou a estrutura de atendimento com a criação de um posto avançado na Zona Norte de Natal, medidas que impactam diretamente na eficiência e na qualidade dos serviços prestados. Então, esse trabalho começou em 2025 e está se desenvolvendo ao longo de todo o ano de 2026. E o resultado vai ser o Plano Nacional do Poder Judiciário e o Plano Estratégico da Justiça do Trabalho para o ciclo 2027 e 2032. Os projetos que são desenvolvidos aqui no tribunal, essas atividades extra-rotina, são possíveis não apenas pela condução da unidade de governança e estratégia, mas pelo compromisso, engajamento e disposição dos magistrados e servidores para realizarem essas atividades. Então, é realmente um trabalho conjunto, muito expressivo, de grande esforço, mas também que gera resultados muito significativos para todos. O novo planejamento deve ser consolidado nos próximos meses. A proposta é manter o tribunal alinhado às diretrizes nacionais, mas também atento às necessidades locais, com foco em resultado, transparência e melhoria contínua. Uma empresa foi condenada por dispensar uma funcionária gestante e vítima de violência doméstica.
A primeira vara do trabalho de Mossoró determinou que uma empresa de comércio e manipulação de medicamentos pague o valor de R$20 mil por danos morais por dispensa discriminatória de ex-empregada durante a garantia de emprego gestacional. Além disso, durante esse período, ela sofreu episódios de violência doméstica e teve necessidade de prestar assistência à sua filha, uma criança vítima de violência sexual. De acordo com o processo, a trabalhadora engravidou na vigência do contrato e teve o parto em 8 de maio de 2025, o que lhe garantiu estabilidade provisória até 8 de outubro de 2025. Contudo, ela foi dispensada em 10 de setembro de 2025, um dia após retornar às férias. Em sua defesa, a empresa argumentou que a ruptura do contrato ocorreu apenas em 5 de outubro de 2025, após o término da estabilidade por iniciativa da própria reclamante, que não teria demonstrado interesse em voltar ao trabalho. A magistrada julgou o caso aplicando os protocolos de julgamento com perspectiva de gênero do CNJ e para atuação e julgamento com perspectiva antidiscriminatória interseccional e inclusiva do TST, identificando a prática da chamada penalidade pela maternidade, uma forma de discriminação voltada a excluir mulheres do mercado de trabalho devido às suas responsabilidades familiares. Ela afirmou que a reclamante não é apenas uma trabalhadora gestante, é uma mulher inserida em um contexto de múltiplas vulnerabilidades. Isso porque as provas testemunhais revelaram que as ausências da funcionária utilizadas como justificativa para dispensa ocorriam por ela ser vítima de violência doméstica e da necessidade de prestar assistência à sua filha, uma criança vítima de violência sexual. A decisão em primeira instância ainda cabe recurso. E a segunda turma do TRT-RN reverteu a dispensa por justa causa por falta grave de uma doméstica que iniciou o cumprimento do aviso prévio. A segunda turma do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região reverteu a dispensa por justa causa por falta grave de doméstica que iniciou o cumprimento do aviso prévio, o que é incompatível com a justa causa. A empregadora também não apresentou provas de que a funcionária estivesse recebendo advertências verbais, escritas ou suspensões antes de aplicar a penalidade máxima, no caso a justa causa. A empregada doméstica trabalhou de junho a dezembro de 2024. A dispensa, de acordo com a patroa, foi por desídia, pois a doméstica, abre aspas, agiu com descuido reiterado, atrasos frequentes, faltas injustificadas e desinteresse evidente no desempenho das tarefas domésticas que lhe competiam, fecha aspas. No entanto, o desembargador José Barbosa Filho, relator do processo, afirmou que, em abre aspas, em linhas gerais, a demissão por justa causa deve ser comprovada pelo empregador por se tratar da penalidade disciplinar mais severa aplicada ao empregado, fecha aspas. O relator alegou ainda que não existe nenhuma prova de que a empregadora aplicou penalidades disciplinares gradativas e pedagógicas, advertências verbais escritas, suspensões e etc. Com isso, a segunda turma do TRT-21 manteve o julgamento original da 10ª Vara do Trabalho de Natal, que havia revertido a dispensa por justa causa para sem justa causa. Agora vamos para o intervalo. Na volta tem uma entrevista com o Tenente Marco Túlio, do Corpo de Bombeiros. A gente vai continuar falando sobre segurança institucional e o papel da Brigada de Incêndio. É já já, não sai daí. Estamos de volta com o programa Justiça e Trabalho e vamos continuar falando agora sobre a Brigada de Incêndio do Tribunal Regional do Trabalho. Hoje nós estamos recebendo no nosso programa o Tenente Marco Túlio, que é oficial de operações do Corpo de Bombeiros Militar aqui do Rio Grande do Norte. Tenente, um prazer estar recebendo o senhor representando essa corporação e eu já começo perguntando sobre a importância de nós termos uma brigada de incêndio oficializada, formalizada em um órgão como o TRT-RN. Olá, sejam bem-vindos, né? E assim, a importância, ela é muito grande. Primeiro que a gente trabalha com prevenção, então os colaboradores, eles são treinados, né, especificamente nesse treinamento de brigada de incêndio,
a realizarem a primeira resposta. Então, a primeira resposta, como eles já estão no local, como eles têm conhecimento, digamos assim, da engenharia da edificação, eles vão ter um treinamento para que venham a saber manusear, por exemplo, extintores, saber como montar, por exemplo, um que a gente chama de linha de incêndio, que seria a mangueira lá que está no abrigo, né? Essas pessoas também são treinadas a, por exemplo, ajudar na evacuação do prédio. Como eles já estão no local, eles vão ter essa resposta primeiro do que o do Corpo de Bombeiros. Até porque o Corpo de Bombeiros tem o tempo de receber a chamada, vai ter o tempo de deslocamento, e a gente sabe que nesse tipo de ocorrência, principalmente que envolve incêndio, cada segundo conta. Quando a gente está na casa da gente, a gente sempre fala, não deixa o celular na tomada, preste atenção no curto-circuito. Em repartições públicas, o que é preciso observar para evitar um princípio de incêndio, por exemplo? Isso. Vamos falar de coisas que acontecem muito, assim. Inclusive na casa da gente, como você bem citou. Por exemplo, o uso de benjamins. Existem alguns benjamins, que a gente chama popularmente de T, Sim. que tem uns fusíveis, por exemplo. Então, aqueles ali a gente recomenda. A gente não recomenda que sobrecarregue a rede. Já teve casos de princípio de incêndio em alguns lugares que houve essa sobrecarga da rede justamente pelo acúmulo de tomadas nesse benjamin. Então, o que é importante? O que a gente indica? Assim? A gente indica, por exemplo, que as pessoas olhem a validade dos extintores. É importante ali para quando precisar saber que aquele equipamento será útil e está na validade correta. A gente pede para observar, por exemplo, equipamentos que possam estar com fios descascando. Isso pode ser um indicativo de que posteriormente possa dar um curto-circuito e iniciar um incêndio. A gente pede para que, se o ambiente não venha a ser usado, sejam desligados os ar-condicionados, não estejam equipamentos desnecessariamente ligados na tomada. São princípios básicos que a gente pede para observar, principalmente princípios ligados à parte elétrica. Maravilha. Para a gente finalizar, então, como é que o senhor avalia essa parceria com o Tribunal Regional do Trabalho e qual é a mensagem que o senhor deixa para os nossos servidores, para os nossos terceirizados, mas principalmente para a população que frequenta o tribunal? Isso. Avalio como muito positivo. Inclusive, deixo aqui aberto para que outras instituições procurem o Corpo de Bombeiros para fazer esse tipo de treinamento. Estamos com as portas abertas. Além de nós vermos que a instituição está cumprindo com a instrução técnica, ela está trabalhando na cultura da prevenção junto ao Corpo de Bombeiros e junto aos seus colaboradores. Então, é uma medida muito importante e que a gente só tem a enaltecer. Muito obrigada. Aproveito para agradecer com o senhor aqui ao Corpo de Bombeiros, a toda a equipe, por essa parceria com o Tribunal Regional do Trabalho. Tenente, muito obrigada mais uma vez. Obrigado. Tenente Marco Túlio, oficial de operações, participando aqui conosco hoje. O programa Justiça e Trabalho fica por aqui. Até a próxima edição.